Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do ABC do Mundo. Eu hoje tenho comigo, além dos nossos comentadores habituais, o Jorge Campos. O Jorge Campos trouxe-nos o Guia de Groenlândia e temos também o E de Espanha. Bem-vindos ao ABC do Mundo. ABC do Mundo, um programa sobre o globo e os seus redondos vocábulos, com Alberto Cunha, Bernardo Valente e Bruno Mourão. Olá mais uma vez, bem-vindos ao nosso novo episódio do ABC do Mundo. Depois do nosso episódio especial da Venezuela, nós decidimos trazer também um convidado para falar aqui de outros temas muito importantes que, entretanto, também estão a mexer por esse mundo fora. Jorge Campos, consultor de comunicação, acima de tudo, uma pessoa especializada em assuntos públicos e muito interessado em todos os temas internacionais. E o Jorge. Uh, a quem eu dou as boas-vindas desde Obrigado. já, que se junta a Alberto Cunha, Bernardo Valente, agora autor publicado no Expresso. Não, já tinha pedido. É mais um de muitos. O Jorge trouxe-nos o nosso primeiro tema do episódio, que é o G de Groenlândia. E então, Jorge, diz-nos porque é que escolheste este tema para nós discutirmos hoje. Bem, obrigado. Em primeiro lugar, obrigado ao Bruno por me ter convidado para vir aqui e também agradecer a vocês os dois a paciência e a atenção com que pelo menos vão fingir que me vão ouvir. O tema da Groenlândia é particularmente interessante nesta semana. Ele já tinha sido há algum tempo falado, nomeadamente por Donald Trump, que já tinha demonstrado o interesse neste mesmo território da Dinamarca. Na altura, acho que todos olhamos para aquilo como uma espécie de rábula, mas agora estamos a olhar para aquilo como uma questão muito, muito séria, principalmente porque ainda estamos um pouco, digamos assim, a ressacar, entre aspas, dos acontecimentos do fim de semana relacionados com a Venezuela, e prova que provavelmente a forma como Donald Trump está a olhar para territórios que não sejam da esfera soberana dos Estados Unidos seja hoje muito mais sensível do que era há um tempo atrás. E a Groenlândia toca-nos particularmente porque faz parte da União Europeia, faz parte da NATO e trata-se de uma ameaça direta não só à União Europeia, como também à integridade territorial de um membro da NATO. E isto, se eu creio não estar errado, é a primeira vez que acontece. Nunca tínhamos na história da NATO um Estado-membro, neste caso até um Estado fundador, que lança suposições sobre a intervenção num território de um outro Estado-membro. É particularmente interessante para os estudiosos das relações internacionais, para a comunicação social, para aqueles que nós se dedicam a ler e a procurar dar opinião sobre o tema. Mas eu gostava também de ter aqui uma reflexão mais aprofundada sobre as limitações e desafios que isto coloca, quer à própria União Europeia, quer à própria NATO. No quadro da NATO é particularmente interessante porque obriga a que todos tenham de reagir, mas de que forma? Isto nunca aconteceu, é a primeira vez que está a acontecer. Os próprios Estados têm aqui um dilema que também se coloca no quadro da União Europeia, que é: vamos criticar os Estados Unidos, que é o nosso garante estratégico e histórico do ponto de vista de segurança, ou vamos eventualmente olhar a sério para aquela revisão da estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, que olha para a União Europeia como um competidor direto? E o primeiro exemplo, ou o primeiro objeto de questionamento sobre a relação com os Estados Unidos está na Groenlândia. O que é que a União Europeia ou a NATO e os próprios Estados-membros devem fazer? Têm de tomar aqui pela primeira vez uma opção. Vão permitir que Donald Trump continue a tomar posição sobre isto? Ou vão efetivamente tomar ações que vão para lá da monitorização atenta, estamos a avaliar, estamos em contacto com as várias capitais, ou tomar posições em concreto? Eu ontem estava a fazer uma pequena reflexão sobre que nós temos que passar das reflexões e dos pensamentos aos atos. Eu tinha, meio de uma espécie de reflexão quase cómica, sugerido que a reunião da Comunidade Política Europeia, que agora terá lugar no primeiro semestre, pudesse ser ou em Nuuk, na capital da Groenlândia, ou que pudesse ser, pelo menos, uma visita relâmpago da Presidente da Comissão Europeia ou do Secretário-Geral da NATO, nem que não seja, para simbolizar que aquele território continua, com a esfera soberana da Dinamarca, mesmo com as vicissitudes de soberanistas ou não. Isso é particularmente interessante porque, aqui numa vertente até mais militar, é provável que os Estados Unidos até possam, no quadro das PSYOPs,
começar a trabalhar esse nicho de mercado militar na Groenlândia, que é para instigar vertentes soberanistas, que é para simular e semear alguma desinformação. Esta era assim Eu ia só, era sim, a primeira abordagem que eu queria fazer e depois podemos... sim, eu ia fazer exatamente uma pergunta, porque curiosamente eu hoje lia no Político um artigo que ia um bocadinho mais profundamente, já tratando isto como uma proteção séria, não é? Ou seja, já não menorizando isto no contexto de uma potencial diatribe Sim. de E não é campanha só o do Trump a Donald ser Trump. Trump. Não é só o Exatamente. Trump a ser Trump. E uma das coisas que eles falavam era exatamente de um potencial primeiro passo que poderia envolver até uma campanha de opinião feita a coberto das redes sociais, por exemplo, de mudança de opinião dos próprios habitantes da Groenlândia no sentido de favorecerem eventualmente um referendo de independência que podia ser um primeiro passo rumo a uma mudança de soberania no país rumo aos Estados Unidos. Como é que tu vês isto, Jorge? Eu acho que isso é perfeitamente viável e perfeitamente plausível que isso possa acontecer. Nós não estamos dentro da máquina do Departamento de Estado dos Estados Unidos e do Departamento das várias branches de inteligência que existem nos Estados Unidos para perceber de que forma é que eles estão a tomar o pulso e a perspectivar a Groenlândia. Mas depois dos acontecimentos do fim de semana, nós não podemos descartar que não possa efetivamente aqui haver uma abordagem que não seja uh, uh, exclusivamente verbal. Há um conceito que eu gosto de utilizar quando estamos a analisar as tomadas de posição, as atitudes de Donald Trump, é olhar sempre para o que é feito e menos para o que é dito. Porque normalmente o que é dito não tem efeitos imediatos e tem sempre a capacidade de nos fazer sair os nossos instintos mais primários antes de refletirmos e percebermos qual é a nossa posição em relação àquele tema e não necessariamente a reação à questão de Donald Trump. Porque, olhando para a questão da Groenlândia, nós não podemos ser surpreendidos, porque não são só os Estados Unidos que estão a demonstrar interesse na Groenlândia. A própria China, de há alguns anos para cá, tem vindo a tentar explorar rotas comerciais no Ártico, de forma a que as suas rotas de navegação possam passar por lá, circunnavegando muito aquilo que é feito por sul, mas fazendo-o por norte, para tirar vantagens competitivas, ao mesmo tempo que tem desencadeado quer explorações de matérias-primas raras, quer petróleo, quer até urânio, e sobretudo fazer aquilo que tem feito em África, colocar-se ao lado de muitos governos e de muitas autoridades a financiar ou a construir diretamente infraestruturas. São dinâmicas híbridas de soft power com hard power que também nos interessa aqui analisar. E a própria União Europeia, que tem desenvolvido atividades em parceria com a Dinamarca lá, também tem de ver isto. Ou seja, a projeção do soft power da União Europeia já não chega a sermos só reclamarmos para nós que temos a ordem e a moral toda para depois aguardar que os Estados, pelo seu hard power, fiquem inquietos e reneguem os seus próprios interesses, porque na verdade estamos sempre a falar de interesses. E eu ia aproveitar, Bernardo, para fazer aqui uma transição e perguntar um bocadinho se agora nós, desde a intervenção na Venezuela e esta ideia de que o trumpismo teve ou seja, put their money where their mouth was, não é? Se nós de repente não estamos também a ter uma reação potencialmente demasiado exagerada de pensar que pode redundar quase imediatamente numa decisão militar qualquer relutância Uhum. a ceder às pretensões dos Estados Unidos. E o Jorge trazia aqui a ideia do soft power europeu. Estamos a um novo paradigma desde o fim de semana, desde esta intervenção. Então, primeiro, ainda essa questão, e depois a questão da Groenlândia, porque também gostava de tocar no tópico no final, e que estão interligadas naturalmente. Bem, parece-me que é isso. Neste momento, e tendo em conta a semelhança também de regime político, a semelhança histórica que a Venezuela tem com outros países da região, e sabendo que agora esta tal doutrina Don Roe vai novamente trazer aquilo que são os blocos, as esferas de influência regionais, bem, parece-me que poderemos estar preocupados que isto, tal e qual como o Marco Rubio disse, tal e qual como Donald Trump depois reiterou, poderemos estar preocupados que eventualmente o mesmo aconteça na Colômbia e que se materialize também esta ameaça em algo mais palpável em Cuba. No entanto, como o Jorge dizia e também concordo, é melhor, é
é mais certeiro olhar para aquilo que Trump faz e que a administração Trump faz e que aquelas poucas pessoas que se rodeiam de Donald Trump fazem, que também não deixa de ser interessante e até me parece a mim um pouco um sinal de fraqueza da administração Trump, ter agora também Marco Rubio novamente, com Pete Hegseth, com Stephen Miller, portanto parece que as figuras são sempre as mesmas. Muda o cenário, muda a localização geográfica, mas Donald Trump não tem mais. Tem 4, 5, com Mas Steve tem o Witkoff, Witkoff e exato, Steve Witkoff, o Jared Kushner, Jared que é seu genro, e pronto, e é isto. A administração Trump resume-se a isto. Portanto, também parece por aí ser um pouco um sinal de fraqueza. No entanto, o que irá mudar, ou o que Donald Trump terá que se reinventar de alguma forma perante aquilo que foi esta intervenção na Venezuela. E o reinventar é também reinventar a sua narrativa para se um dia quiser ocupar a Colômbia ou quiser ocupar Cuba. Porquê? Porque fala do narcotráfico. Fala de trazer esta bandeira da democracia, que por si só já é caricato ser Donald Trump a trazer a democracia, quando depois sabemos que temos a repressão de uma série de direitos dentro dos Estados Unidos. Mas se mantém lá Delcy Rodrigues, e mesmo que o argumento seja que é para trazer estabilidade ao regime e então para não cair o poder na rua, bom, não tirava logo o tapete a Maria Corina Machado se assim fosse. Portanto, esta ideia da democracia, mas uma democracia que nem sequer faz referência, por exemplo, a Edmundo Gonzalez e que tira o tapete a Maria Corina Machado, é um plano imberbe de qualquer coisa que nós não sabemos bem o que é e que eventualmente poderá resultar numa transição democrática. Mas percebemos que esta intervenção, muito mais do que o narcotráfico, muito mais do que a democracia, o objetivo era claro, era trazer os interesses americanos na indústria petrolífera para dentro da Venezuela e as empresas norte-americanas para dentro da Venezuela. Tendo em conta aqui que Donald Trump agora terá um papel particularmente difícil, porque já que se meteu no buraco agora vai ter que sair dele, que é provar ao seu eleitorado que, tal como fizeram no Panamá, na altura em que tiraram de lá o Noriega, que agora terão que investir na indústria petrolífera da Venezuela, porque o petróleo na Venezuela não é daquele petróleo do norte da África que sai quase já refinado, é só exportar. Precisa de uma indústria muito pesada de refinaria, em que agora terá que ser, então, estas empresas norte-americanas a investir nessas infraestruturas. Como é que Donald Trump vai justificar este investimento quando, como nós falámos aqui há 2 programas, ou 2 episódios, o objetivo desde a administração Obama tem sido sempre trazer mais para dentro, olhar mais para a política interna e não tanto para a política externa. Este será o primeiro grande desafio. E isto dentro da América do Sul, pronto, para rematar. O problema aqui é que se esta transição não for bem acautelada, podemos ter 2 cenários diferentes. Um é um cenário de guerra civil, claro, em que temos os setores militares, Delcy Rodrigues, portanto, os setores militares mais virados para Maduro, mais pró-Maduro, contra um setor militar que, depois destes 90 dias da posse de Delcy Rodrigues, pode então também virar mais para o lado de Trump, para o lado mais pró-americano, e termos então uma guerra civil que se cinge apenas ao setor militar. Poderemos ter, por outro lado, e aqui fazendo alusão ao narcotráfico, sabemos que esta população, não só na Venezuela, também na Colômbia, como tivemos as Farc durante anos, há um movimento inerente de guerrilha, porque houve um armamento da população desde os anos 70 e 80 ligado a este narcotráfico e a estes cartéis, então podemos não ter apenas uma guerra civil entre 2 setores militares, mas uma guerra civil fragmentada entre estes cartéis. Em relação à Groenlândia, e para terminar muito, muito rápido, como o Jorge estava a dizer, quando o Donald Trump começou a falar disto em 2019, eu vivia na Dinamarca. E tínhamos parcerias entre a Universidade de Copenhague e a Universidade da Groenlândia na altura. E então nós tínhamos algumas cadeiras sobre a Groenlândia, na altura do mestrado, e falava-se muito desta ideia de aquilo ser uma caricatura, de não fazer sentido absolutamente nenhum. Agora parece cada vez mais real. E pode realmente ser real. Dizer que na altura também ficou muito patente isto, e acho que é algo que pode atrapalhar uma plataforma negocial se realmente os Estados Unidos tiverem uma intenção na Dinamarca, que é, não há países mais diferentes na forma como vem a organização da sociedade. Por muito que se tente puxar uma agenda de que a Dinamarca é igual ao país que a Iniciativa Liberal imagina, não é bem isso que existe. Os impostos são altíssimos, há uma ideia de coletivização, pelo menos dos serviços ou de serviços públicos que possam servir a população e então reduzir as desigualdades. Ora bem, os Estados Unidos, ainda por cima dos Estados Unidos de Trump, são exatamente o oposto disso. Portanto, dentro da Dinamarca há até alguma soberba ao olhar para os Estados Unidos, pela forma como se organizam como sociedade. Mas, no entanto, a Groenlândia, muito rápido, prometo que termino já, a Groenlândia tem um problema que é, primeiro, a maior parte das pessoas escolarizadas da Groenlândia vão para a Dinamarca a certo ponto. O que faz com que a mão de obra seja toda de muito baixa qualificação. Eles importam trabalhadores chineses, porque neste momento cerca de 90% do investimento em terras raras, porque é também quem tem o dinheiro para trabalhar essas infraestruturas, é chinês. Portanto, os trabalhadores chineses chegam à Groenlândia com um ordenado mais baixo do que aquele que se pratica na Groenlândia. Então há um descontentamento geral
da população da Groenlândia contra a população chinesa ou os trabalhadores chineses que vão fazer exatamente o mesmo, só que vão oferecer ainda menos. E eu acho que os Estados Unidos vai tentar cavalgar nesta ideia. É uma região com uma taxa de suicídio altíssima, porque, claro, muitas horas de noite, muito frio, está muito dispersa. Temos 3, 4 cidades grandes, com poucos milhares de habitantes, mas ainda assim, para a realidade da Groenlândia, grandes, no entanto, muito dispersas, que também dificulta uma unidade da região. Eu acho que Donald Trump vai começar a explorar este descontentamento que existe também com o investimento chinês. Não é uma ideia de que agora vêm aqui os chineses tirar o nosso trabalho, porque há muita população que entende que a dependência da Dinamarca também não pode durar para sempre, porque cerca de 2/3 do orçamento da Groenlândia vem da Dinamarca, e portanto há também essa ideia de precisamos de investimento externo, mais tarde ou mais cedo, mas ao mesmo tempo há aqui uma ideia complementar, ou na verdade uma ideia oposta, diria, que é, sim, mas este investimento externo não pode vir a todo o custo, não podem nos vir a retirar a nós aquilo que, por exemplo, se fôssemos para a Dinamarca, ofereceríamos. E então acho que por aqui há uma ponte, não querendo acreditar que vamos ter uma intervenção militar, e espero bem que não, porque seria o fim da NATO, mas há aqui uma ponte negocial que creio que Donald Trump pode explorar. Bernardo não, Alberto, desculpa, eu ia perguntar exatamente, fazendo aqui a ligação com o que o Bernardo estava a dizer, será que Donald Trump vai conseguir, através destes pontos, por exemplo, criar uma narrativa personalizada para mudar a mente dos habitantes da Groenlândia e fazer quase aqui uma bolha mediática que os leve noutro sentido, enquanto utiliza argumentos que não têm absolutamente nada a ver para invadir territórios como a Venezuela e fazer a política externa americana noutros países? Ele vai tentar, mas eu penso que está condenado ao fracasso e, aliás, é interessante ver o resultado das últimas eleições da Groenlândia, em que um partido que não se estava à espera, que ele agora tem uma coligação com 4 partidos, mas o partido que era não necessariamente anti-independência, mas mais ligado à Dinamarca, teve um reforço dos votos após aquelas conversas do Donald Trump quando foi reeleito. Eu queria fazer aqui uma análise um bocadinho mais estruturada em termos de relações internacionais sobre a questão da Groenlândia e do Ártico, porque acho que tanto o Bernardo como o Jorge já falaram muito bem sobre a questão do Trump, um bocado cansado de falar do Trump. E aqui 3 pontos importantes. Só começou agora, Alberto. É verdade, já começou agora. Não, quanto a isto que eu falei da China, para tentar também perceber É verdade. que os interesses ali não são só os americanos que estão a olhar para o Ártico. E é isso. Aliás, 2 dos pontos que eu vou pegar no que tu disseste. Queria falar do Ártico como uma região. Bem, todas as teorias de geopolítica, desde o Mackinder, Mahan, mas nomeadamente aquela questão da terra pivô, são predicadas no facto que aqui há um mar gelado que não pode ser navegado. Ora, isso pode mudar, por motivos que nós sabemos nos próximos anos. Isso é uma revolução na geopolítica. E é uma revolução na geopolítica e é uma revolução na energia, porque existe todo um potencial que, aliás, está ainda muito por explorar. Eu não sou um especialista energético, mas que a China, por exemplo, começou a explorar, na zona do Ártico, onde a Groenlândia faz parte do Ártico, de minerais e matérias raras que neste momento não é possível explorar, ou que é muito caro explorar, mas que vai ser, por causa da iminência das alterações climáticas, mais fácil de explorar. Eu lembro-me que tive uma cadeira de geopolítica aplicada há 10 anos, quando fiz o meu mestrado na Universidade de Lisboa, e uma professora falou do facto, e penso que isso ainda é verdade, a China ser um dos países do mundo que tem mais quebra-gelo. Ora, a China não comprou quebra-gelos por causa do Mar do Sul. A China quebrou em antecipação, em investimento na zona do Ártico. A partir do momento em que este mar poderá vir a ser navegável, tudo aquilo que nós pensamos, a forma como vemos o planeta Terra, vai mudar completamente. E, portanto, este é um jogo onde se joga a competição de grandes potências por esfera de influências que nós temos estado aqui a falar. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu vou mais uma vez pegar uma coisa que o Jorge diz, e vou falar aqui um ponto A e um ponto B. Eu cada vez sinto uma maior insatisfação, e já não é de agora, na separação entre o hard power e o soft power. Isso não existe hoje em dia. O que existe é poder estrutural. E o que existe é influência. E a partir da influência, por exemplo, a Susan Strange tem uma teoria do poder estrutural em que tem 4 dimensões. Tem a dimensão financeira, económica, dos knowledge ou valores, e a dimensão securitária. E é a combinação destas 4, podemos também acrescentar talvez a tecnologia, que faz com que tu tenhas influência ou não numa certa área, num certo país. Ora, eu acho que a forma como os Estados Unidos estão a tentar intervir a tal narrativa que tu estás aqui a falar na Groenlândia não é um sinal de força, é um sinal de fraqueza. Porque, e eu penso que talvez esteja relativamente na minoria, é um ponto interessante, quando nós pensamos nos grandes impérios ou nos grandes poderes no seu auge,
eles conseguem influenciar outros países sem terem que fazer este tipo de ameaças e este tipo de retórica. Eles simplesmente influenciam por investimentos económicos, por acordos de trocas, ou uma combinação entre a parte militar e a parte comercial, que foi aquilo que os Estados Unidos fez tão bem após 1945 com esta ordem liberal e ainda acrescentou aquela parte dos valores. Portanto, era um bolo. Neste momento, os Estados Unidos, por um lado, a partir de 2000, overextension, começaram a não ter capacidade para aguentar este bolo e agora tem uma presidência ou várias presidências que querem desfazer-se do bolo. Esta forma nova, por exemplo, de obter influência na Groenlândia é extraordinariamente ineficaz. Porque, primeiro, mobiliza a resistência natural, e nós vimos até esta declaração que foi feita entre os vários líderes europeus, que foi, talvez não fosse tão forte como poderia ser, mas foi a crítica mais direta que havia aos Estados Unidos desde a segunda administração de Trump. E repara que mobiliza resistência e os Estados Unidos ainda nem sequer chegaram lá. Quando nós chegamos ao ponto, e o Jorge estava aqui a dizer, e é uma questão séria, quando nós chegamos ao ponto de os Estados Unidos estarem a pensar praticar PSYOPs para ter influência num território de um país da NATO, nós percebemos a loucura da administração Trump, mas de forma mais interessante, esta loucura resulta de uma fraqueza. Os Estados Unidos não estão a conseguir ter a mesma influência positiva do poder estrutural das várias dimensões que tinham. Já agora, essa é a grande vantagem dos Estados Unidos. Porquê que a Rússia tem vindo a tentar, para lá da Bielorrússia, e falhar sempre, após o final da Segunda Guerra Mundial, de implementar influência? Porque os países não querem pertencer à esfera da Rússia. Querem pertencer à NATO, querem pertencer à União Europeia, querem comerciar com a NATO, não querem ter. E a Rússia é forçada, por uma fraqueza e não por uma força, a usar as suas forças armadas, que depois tem consequências económicas, políticas e tudo mais, porque é a única forma de manter a influência mesmo naquele espaço regional. Queria concluir esta parte do soft power para ir para a resposta europeia. Acho que depois o Jorge vai ter mais a dizer sobre isso. A União Europeia tem que responder da mesma forma. E não é com soft power, é com poder estrutural. Nós já temos esta parte retórica. A Groenlândia não faz oficialmente parte da União Europeia, aliás, foi um dos territórios que saiu, mas a Dinamarca faz. Não é apenas uma questão de retórica. É, primeiro, acho que está na altura, e provavelmente é urgente, de desenvolver-se mais laços económicos com a Groenlândia e incluí-la no circuito económico europeu. E já agora, existem várias marinhas competentes na Europa, incluindo a britânica. Por que não a Dinamarca, como nação soberana, chamar ou convidar vários dos países europeus a fazer exercícios navais na Groenlândia? O Bernardo está aqui a dizer que não, mas eu acho que já chegámos a este ponto. Porque esta administração americana, quem leu, e nós analisámos aqui a Estratégia Nacional dos Estados Unidos, percebe que eles já estão noutra. A ordem liberal, isso é uma coisa que não interessa para eles. E a resposta da Europa tem que ser em atos. Vou concluir com isto, foi o que tu disseste. Não pode ser em palavras. E Jorge, eu ia fazer-te aqui duas perguntas. Uma vai ser esta, mas primeiro eu queria perguntar-te, especificamente em relação à China, porque nós aqui no nosso episódio de fim de ano atribuímos um prémio ao Xi Jinping, que foi do Smooth Operator. Ou seja, porque no meio de uma retórica muito confusa de outros grandes líderes mundiais, trabalhando na sombra, Xi Jinping e a China têm, em muitos casos, conseguido uma influência até maior do que esta retórica muito. Eu ia-te perguntar se este pode ser um exemplo claro desse tipo de abordagem, e em segundo lugar ia-te perguntar exatamente em relação à reação da Europa, se tu achas que foi proporcional, se foi adequada, e olhando também dentro da Europa, especificamente para Portugal. Em dois pontos. Primeiro, aqui fazendo dando aqui uma pequena resposta ao Alberto, na última temporada da Diplomata nós vemos exatamente que há um submarino que tem que surge um diferente entre os Estados Unidos e o Reino Unido exatamente sobre um submarino. É uma pequena prequela daquilo que poderia ser aquilo que tu estavas a falar, e das resistências e das latências que estas coisas podem levantar. Ainda à pergunta do Bruno relativamente à China. Eu acho que nós continuamos a surpreender-nos sempre que há um evento ou um acontecimento na escala internacional, que a China está lá sempre de uma forma não transparente, mas transparente. Estão lá sempre. Estão lá sempre e nunca é de uma forma agressiva no ponto de vista imediato. É algo que é maturado ao longo de anos, de décadas, sempre muito paciente, sempre muito a aguardar que haja digamos assim, uma falha de mercado para que eles possam intervir. Basta ver que, por exemplo, vamos aqui às questões. Eu vou muito à relação da China com a África, até por causa da tua pergunta em relação a Portugal. Eu acho que nós temos que ter uma relação com a China de franco diálogo e de franca cooperação, porque a China tem muitos investimentos em África, e não que Portugal não tem interesses comerciais em África, mas também os deve salvaguardar. Aqueles países, naturalmente,
têm a sua soberania, mas continuam com necessidades de infraestruturas muito grandes e precisam de parcerias para que essas infraestruturas os possam ajudar, quer a desenvolver-se do ponto de vista económico, quer também do ponto de vista humano. Portanto, eu acho que essa questão da China é muito, muito importante. Nós vimos duas revisões, quer do conceito estratégico da NATO, quer da estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, que passaram a olhar para a China de uma forma completamente diferente. Só há um documento, aqui fazendo uma pequena abordagem a Portugal, que ainda não foi revisto para ver esta questão da China, que é o conceito estratégico de defesa nacional português, em que ainda temos de atualizar o documento de 2013 para que possamos Já ter, está a ser feito. que está a ser feito há cerca de 2, 3 anos. E o grande documento que nos permite quer rever sistemas de armas, quer numa perspectiva de diplomacia pública, ter um grande documento de orientação da defesa nacional, continua por concluir. Não é que não continuemos a desenvolver as nossas ações no quadro militar, no quadro diplomático e no quadro internacional, mas faz falta um documento que consubstancia e sistematiza as nossas prioridades do ponto de vista de defesa e do ponto de vista de estratégia internacional. Isto sobre a China. Em segundo lugar, em relação à reação da União Europeia. A União Europeia tem um problema que sempre foi a sua política externa, e nomeadamente a voz com que fala em termos de política externa. O Tratado de Lisboa melhorou isso, quer com a criação do alto representante, mas a União Europeia é uma política externa feita de 27. Ou seja, é muito difícil ter muitas vezes um posicionamento único. Há quem defenda a revisão dos tratados, a lógica de rever a adoção por unanimidade, mas temos conseguido evoluir nesse campo. Mas chega um momento em que temos que ir a jogo. E este é o momento de ir a jogo porque temos um parceiro estratégico, histórico e ancestral a ameaçar parte de um território de um Estado-membro. Essa urgência que eu estava a referir. Essa é que é a urgência. Por mais reuniões de Coreper, por mais reuniões de preparação que possa haver em Bruxelas, os líderes têm de perceber que este é um momento chave. Eu acho que por agora a União Europeia até respondeu cabalmente. Não quer elevar o nível de tensão com os Estados Unidos. Também não lhe interessa agora elevar o nível de tensão com os Estados Unidos, ao mesmo tempo que isto depois, como diz a expressão, anda tudo ligado. Quando estamos a discutir questões de garantia de segurança para a Ucrânia, onde os Estados Unidos podem vir a desempenhar e vão desempenhar um papel fundamental, estar a levantar aqui mais uma frente de combate com os Estados Unidos, além da comercial, que já existe e provoca grandes tensões ao nível das tarifas. Mas acho que por agora a União Europeia fez aquilo que podia numa primeira fase. Acho que devemos aguardar qual é o próximo passo da administração norte-americana. Acho que também é importante começar a fazer cenários prospectivos para antecipar aquilo que pode vir a acontecer. Reforçar este nível de cooperação com a Groenlândia, do ponto de vista de dar àquelas pessoas que vivem lá e que trabalham lá, como estavas a falar, um bocadinho, se calhar, de uma maior qualidade de vida, não é? Se aquele território tem condições e tem pessoas lá a trabalhar, é importante que quem também lá viva se sinta pertença a um território, porque se estimular este sentimento de pertença também dificulta que depois as PSYOPs, como estavam a falar, e toda a intervenção externa possa vingar. É um bocadinho por aí. Nós estamos aqui a conversar, que depois vamos falar sobre a Venezuela. Eu estou um pouco surpreendido sobre a relativa calma com que a Venezuela até está a olhar para este momento pós-deposição de Maduro, mas isso depois vamos falar Sim. mais daqui a pouco. Claro que sim, Jorge, obrigado. Eu ia-te só então fazer esta última pergunta, só mesmo em relação a Portugal, ou seja, tu falaste da questão da revisão da estratégia portuguesa, mas Portugal, no âmbito da União Europeia e individualmente, como é que tu viste a reação oficial portuguesa? Eu acho que nós vamos ser muito cautelosos até setembro. Acho que Portugal, estando na corrida para a eleição de membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mesmo que seja um dos lugares não permanentes, vamos ser muito cautelosos. A nossa política externa e a nossa diplomacia já é tradicionalmente cautelosa. Isso tem-nos dado ao longo dos anos bastantes sucessos. Estamos sempre nos grandes palcos, conseguimos com alguma capacidade ter líderes e ter lideranças institucionais, porque sabemos às vezes aguardar, respirar. Muitas vezes a política externa portuguesa é acusada de ficar a meio da ponte, mas também há ganhos de ficar a meio da ponte, porque há sempre quem veja em Portugal quem pode, ou um país que pode estabelecer pontos com outros países. Eu acho que por agora associámos à declaração da Groenlândia que outros países
fizeram. Acho que Portugal está, na opinião pública nacional, a ser um bocadinho criticado por se ter associado numa vertente quase 10 minutos ou 15 minutos depois. Eu acho que estamos a ser um pouco injustos com o governo. Muitas vezes na arena internacional há deadlines que não são cumpridos, mas isso não quer dizer que os países que estão a estudar aderir a essa declaração não estejam empenhados nessa declaração. Às vezes há timings de declaração dos ministros dos negócios estrangeiros ou próprio primeiro-ministro que não estavam ocupados e não tiveram ainda tempo para declarar, mas que se no imediato declararem apoio, acho que não podemos estar aqui a dizer que foi meia hora depois ou que foi 15 minutos depois que nós estivemos no período inicial da declaração. Portanto, por agora, faria um balanço relativamente bom e cauteloso da posição portuguesa em relação à Groenlândia. Obrigado, Jorge. E tu também estiveste no Ministério dos Negócios Estrangeiros anteriormente, portanto, tens um excelente insight a dar neste tema. E eu vou aproveitar esta ligação exatamente para passar ao nosso segundo tema de hoje. Nos trouxeram o Bernardo e o Alberto, que é o E de Espanha. E então eu vou começar pelo Alberto, foi o último a falar na última ronda. E Alberto e Bernardo, vocês escolheram trazer este tema um bocadinho também por causa de Pedro Sánchez e a forma como Pedro Sánchez e Espanha têm marcado um bocadinho pela diferença, mesmo no âmbito da União Europeia, na reação a estes últimos eventos internacionais. Alberto, o que é que tens a dizer sobre Sim, isso? vou só lançar aqui 2 pontos e depois o Bernardo pode prosseguir e depois continuamos a nossa conversa. Até vou deixar, se calhar, mais o Pedro Sanches particularmente para o Bernardo. E queria aqui tentar pensar na ideia dos tipos de diplomacias relacionados com os países que o Jorge estava a falar. Se nós pensarmos numa matriz que tem 2 eixos, temos políticas diplomáticas ou políticas externas mais consistentes ou mais polarizadas, dependendo de quem está no governo. E temos políticas externas mais cautelosas e mais corajosas. Ora, se eu tiver que colocar Portugal, claramente, aliás, isso é referido por muitos autores, Portugal tem uma enorme continuidade de política externa, seja o PS ou o PSD que está no governo. Esse é um dos vetores da nossa política É um dos externa. vetores da nossa política externa, até esta questão da construir Sim. pontos, que eu ouço sempre com um evento do MNE, e é verdade. Um fator histórico engraçado, quando o primeiro-ministro dos Negócios Estrangeiros, após o 25 de Abril, que foi Mário Soares, no primeiro governo provisório, manteve a esmagadora maioria dos embaixadores, nomeadamente os embaixadores nos principais postos, após uma quebra tão radical de regime. Isto não aconteceria na maior parte dos países. E a administração interna também não mudou muito. É verdade. Isso é outros detalhes. Ora, esta matriz, claramente, estamos na consistência e cautelosa. Ora, a Espanha nunca teve uma política externa consistente. Aliás, a Espanha sempre teve uma política externa polarizada entre a esquerda e a direita. Em geral, a polarização esquerda-direita, desde a Guerra Civil, a forma como houve a transição da República, sempre foi uma polarização bastante maior do que em Portugal. Basta ver a forma, a violência verbal com que o PP e o PSOE falam, que é, em geral, bastante superior à do PS e do PSD em Portugal. O que é interessante com esta era Pedro Sánchez, e é isso que nos traz, é que no outro eixo houve uma mudança, porque a Espanha sempre teve uma política polarizada, mas cautelosa, e tem passado a ser uma política corajosa. Aliás, no último ano, são vários episódios, o Bernardo depois pode anunciar, em que a Espanha se quis marcar uma posição, nomeadamente na questão de Israel e Palestina, em que, aliás, a Espanha é hoje conhecida por ter uma posição bastante clara no seio da União Europeia e muito oposta à Alemanha, que a Espanha é tradicionalmente próxima em muitos aspectos. E é interessante pensar porque é que isso aconteceu, mas para mim, e deixo depois a discussão, pensar na diferença entre os dois tipos. Será que faz mais sentido a um país que é uma potência média, que é a Espanha, ter uma política cautelosa ou corajosa? Existem vantagens e desvantagens. O Jorge, por exemplo, elencou algumas das vantagens de uma política cautelosa. És amigo de toda a gente, fazes pontos com toda a gente. Ora, a Espanha, durante muitos anos, foi uma potência média que toda a gente gostava no mundo. A partir do momento em que tu começas a assumir posições mais corajosas, alguns gostam mais de ti, mas outros gostam menos do que ti. É assim que funciona em relações pessoais como em relações. Segundo ponto, e concluir. O Marco Cílio escreveu um artigo muito interessante sobre um tema perene das discussões de relações internacionais, se a Itália é uma grande potência ou uma potência média. Há quem diga que é a última das grandes potências. Eu acho que é uma potência média, e ele, aliás, estava a acusar o atual governo de não saber usar a sua potência, portanto, estatuto de potência média, e da Itália estar a subaproveitar, e eu diria que está a subaproveitar há muitos anos, o estatuto que tem demográfico e económico. Ora, a Espanha, nos últimos anos, tem vindo a assumir-se como uma potência média e, embora esteja em crescimento económico, continua a estar claramente, não está na primeira linha dos países europeus, mas tem, com isto concluo, a mesma coisa que Portugal tem, que é uma ligação histórica a outros continentes. Que
Nós temos uma ordem mundial que está em fragmentação em vários espaços de influência, e temos um país, que é a Espanha, que tem esta capacidade de fazer pontos de forma bastante natural com a América Latina. Uma influência que não é estrutural, certamente não é hard power, mas é uma influência cultural, linguística que existe. É difícil medir, mas existe. E a pergunta que eu deixo é se, tendo em conta isso, a abordagem mais corajosa e menos cautelosa de Sancho é potencializadora dessa potência média que tem a capacidade de fazer pontos, ou, por contrário, pode ser um obstáculo a Pedro Sánchez, ou à Espanha, mais concretamente, fazer essa ponte num mundo que está em fragmentação. Eu não tenho a resposta, mas é interessante pensarmos nestas duas formas diferentes de fazer diplomacia. E ainda passo para a Bernardo. Sim, Bernardo, eu ia te perguntar, olhando especificamente para Pedro Sánchez, Uhum. quanto desta mudança estratégica é que é a responsabilidade dele, um primeiro-ministro que também tem tido uma vida muito difícil nos últimos anos, um governo muito fragilizado, um país que teve eleições sucessivas sem capacidade de criar maiorias estáveis no Parlamento. Quanto disto é de Pedro Sánchez e quão importante é estrategicamente esta mudança, exatamente nesta relação de Espanha com aquelas que foram as suas antigas colónias, principalmente na América Latina? Esta diplomacia é quase toda de Pedro Sánchez, pelo menos a forma como tem ligado a sua diplomacia também à narrativa, à retórica. Ora bem, se virmos esta questão agora de ser muito polarizante, eu até diria que só vamos descobrir se Pedro Sánchez estava do lado certo da história daqui a muitos anos. Eu acho que isso é que vai definir se isso foi uma diplomacia acertada ou não, porque de facto é polarizante. No entanto, foi o primeiro, na questão da Venezuela, a dizer que estava disposto a moderar. E por aí há aqui uma diferença de retórica, porque se formos olhar para aquilo que foi a atitude de Pedro Sánchez, quando se falou dos orçamentos para a defesa na NATO, foi muito claro, muito perentório em dizer que não estava com Donald Trump, não estava com a NATO, que não iria subir. Também uma questão de legitimidade. Já agora, ele foi muito pressionado por outros líderes a não fazer essa declaração diretamente e fez a declaração diretamente. Uma questão que também parece um pouco de legitimidade interna, que podemos lá ir. E agora o que é que faz? Fala do seu papel como moderador. Portanto, há aqui uma ligeira mudança de posição, mas não deixa de ser uma diplomacia muito polarizante. E uma diplomacia muito polarizante porque Pedro Sánchez está muito fragilizado dentro de Espanha. Muito fragilizado. Porque parece-me a mim, claro que isto depois as nossas opiniões podem divergir nesse aspecto, parece-me a mim que há aqui uma questão fundamental, e isto agora vai ser uma cenobeira típica, mas eu vivi em Espanha durante a altura dos... do... Ai, quando Valência teve as cheias. Sim, sim. Certo? Sim, E sim, sim. Valência teve as cheias e os reis apareceram. A família real esteve lá a levar com lama todos os dias. E Pedro Sánchez apareceu, foi uma visita de médico e foi-se embora. Portanto, quando falamos disto, vemos que Pedro Sánchez, principalmente ali, Comunidade Valenciana, Catalunha, ficou com a imagem completamente queimada desde aí. Tem uma sucessão de casos familiares de corrupção que é uma coisa quase inexplicável porque continuam-se a suceder. A população já saiu à rua até, aliás, a pedir a sua demissão o ano Ele é passado. um sobrevivente a estes casos. É um- São tantos casos. Por isso é que eu acho que É quase um homem é uma ilha, não é? Ou seja, está isolado no meio de um oceano de corrupção que o rodeia. Força já. Sim. Eu ia dizer que isto concorre tudo exatamente no momento em que a economia espanhola floresce como não víamos há algum tempo. Claro. E isto não deixa de ser bastante interessante. Tem casos, tem divisões autonómicas bastante profundas, tem um ambiente interno dificílimo, com o PP a fazer-lhe a vida negra todos os dias, com o Vox também a inundar profundamente quer as redes sociais, quer a própria rua pública espanhola. Eu não sou especialista em política interna espanhola, mas não deixo de poder ver que isto é uma realidade. Mas antes de fazer, não queria fazer já o meu comentário, só para concluir. Bom, e então temos esta dicotomia clara entre economia e política. E parece-me que Pedro Sánchez realmente, perante condições favoráveis, seria um ótimo político. Seria assim uma espécie do que foi António Costa no seu primeiro mandato, talvez. Mas a verdade é que até a geringonça que criou se foi desfazendo e matou os outros partidos todos. Bem, um bocadinho também, a semelhança da nossa aí não difere muito. Portanto, o que vemos é Pedro Sánchez a tentar recolher algum tipo de legitimidade interna, a tentar projetar também uma imagem sua dentro da arena internacional para que consiga ter alguma relevância, à semelhança do que Meloni fez também. Só que enquanto Meloni fez o processo inverso, que começou, como já falámos aqui, começou muito radical e aos poucos foi-se literalmente melonizando, foi-se tornando muito mais moderada na Jorge, sua... só uma coisa, o ABC do Mundo tem trademark na expressão Melonizar. Muito bem. E então o Pedro Sánchez fez o processo inverso. Em vez de se ponderar ou de se moderar, diria assim, o que tem feito é tem-se polarizado também porque é uma tentativa quase visceral de sobrevivência política. Mas se olharmos agora para as eleições da Extremadura há 15 dias, não é isso? Uma derrota histórica naquela região para o PSOE. E isto é a prova cabal que o governo de Pedro Sánchez provavelmente, claro,
aqui estamos a falar da autonomia das regiões e depois o resultado a nível nacional pode ser diferente. Mas parece-me que estamos a falar claramente de um governo a cair muito, que não tem sobrevivência possível, ou seja, não há nada que Pedro Sánchez possa fazer agora que seja para vencer e não para sobreviver. É tudo na base da sobrevivência. E isto que o Jorge está a dizer também é verdade. O crescimento do PP, o crescimento do Vox, um Vox que, à semelhança de outros partidos securitários de extrema-direita, o que se queira chamar, também muito focado naquela figura de Abascal e que depois tem ali umas parcerias estranhas também na área internacional, a própria Meloni no início, com Javier Milei e com as ligações que tem também à América Latina, que trazem esta legitimidade. Neste caso, é Pedro Sánchez a tentar se legitimar de dentro para fora e o Vox também legitimar-se um bocadinho de fora para dentro. E, e parece-me que não é positivo para a Espanha, no momento de crescimento económico, toda esta tensão e instabilidade. No entanto, reflete-se, como é natural, no sistema internacional e é isso que temos visto. Eu ia te perguntar, Jorge, porque tu trouxeste o tema económico e Espanha tem conseguido não só um contexto de contraciclos de crescimento económico numa altura em que a maior parte da União Europeia não tem conseguido crescimentos desta ordem, tem-no conseguido com uma política económica que também é bastante distinta E da linha. laboral, sobretudo, Exatamente. com aumentos constantes do salário mínimo. Exatamente. Isto, sendo cínico, não pode ser uma tentativa desesperada de Pedro Sánchez de uma fuga para a frente que lhe permita ter um cargo fora de Espanha, ao invés de ser uma tentativa de renovar um governo que parece estar condenado à partida a acabar. Pode ser, mas os cargos internacionais neste momento estão um bocadinho ocupados. Temos um novo secretário-geral da NATO que tomou posse há pouco tempo. A Comissão Europeia está nem a meio do mandato, tem um ano. O Conselho Europeu, mesmo que tenha um período de 2 anos renovável, António Costa duvido muito que vá ser substituído por Pedro Sánchez, porque os dois têm uma relação muito próxima. O que me parece aqui é que a política externa de Espanha, neste momento, corajosa, como o Alberto dizia, é parte da estratégia de Pedro Sánchez de vez em quando conseguir respirar fora deste ambiente completamente violento internamente. Se nós olharmos para trás, e eu gosto sempre de puxar atrás porque as coisas não aparecem do dia para a noite, Pedro Sánchez conseguiu que o seu Ministro dos Estrangeiros, José Borrell, fosse alto representante da União Europeia para a política externa, e isso permitiu também que Espanha conseguisse aqui canais de comunicação que outrora não tinha. Às vezes falamos sobre qual é a importância de ter cargos internacionais, ou ter figuras de referência a nível internacional que sejam oriundas do nosso país, ou neste caso de Espanha, porque as vias de informação e o acesso à informação é sempre uma realidade. E é sempre possível olear melhor a informação que chega ao nosso país. E isso foi particularmente importante na relação que Borrell e Sánchez tinham. Do ponto de vista económico, Espanha é bastante interessante porque é uma economia aqui tão próxima de nós, tem tido uma boa aplicação do PRR, nomeadamente até das infraestruturas ferroviárias. Nós temos, por exemplo, a alta velocidade praticamente na fronteira com Portugal, principalmente no norte, na região de Bragança. Tem tido aumentos e uma política laboral altamente progressista, com constantes aumentos do salário mínimo nacional, e isso tem-se revelado eficaz e prova que a estratégia económica também na área laboral tem sido um esteio, mas tudo à volta parece que desmorona todos os dias. Pedro Sánchez, quando acorda, deve pensar qual vai ser o problema que o Vox ou as autonomias lhe vão colocar naquele dia. Mas ele tem-se aguentado, a verdade é essa, tem durado, mas não creio que será a fuga para a frente para um cargo internacional que vá terminar com o período de Sánchez enquanto primeiro-ministro espanhol e, sobretudo, para concluir, ir aqui um bocadinho aquilo que o Alberto estava a dizer. Espanha, ou neste caso a política externa de Pedro Sánchez, tem sempre definido que quer sempre ser o primeiro a estar bem, digamos assim, daquilo que agora parece ser o lado certo da história. Foi com a questão da Palestina, tem sido com a questão da Venezuela, onde mesmo tendo uma relação com Caracas muito difícil, disse logo que estava disponível para que Madrid pudesse ser palco de eventuais reuniões de
de concertação e formas diplomáticas de concertação. Acho que Donald Trump não está minimamente interessado em que Madrid seja um espaço de diálogo, e acho que tem procurando na via externa essa salvaguarda. Mas acho que também. Deixa-me só- Sim, Força, força, Fernando. força, Fernando. Ia só pedir uma última ronda rápida. Força. Mas é muito rápido. Não deixa de ser interessante que eu acho que também Pedro Sánchez a oferecer-se logo para a mediação é também mostrar a Donald Trump que está do lado da paz, não é? Aquela ideia de que não está do lado de Donald Trump, mas que quer sim ser um líder ou o líder possível dentro do mundo liberal e não daquele mundo iliberal, revisionista que Donald Trump quer. E obviamente também fugir ao ímpeto expansionista de Donald Trump. Mas é interessante esta ideia de que agora a preocupação da população espanhola é muito os casos de corrupção, é muito a ideia de que Pedro Sánchez não foi um líder efetivo na altura das cheias. Porquê? Porque quando estamos em baixo economicamente, e isto é um fenómeno muito interessante até do ponto de vista da ciência política, quando estamos em baixo, quando a nossa economia está em baixo, e a política também, a preocupação da população é claramente material. Queremos melhorar as nossas condições de vida assim que possível. E, portanto, votamos nas pessoas que achamos que nos podem garantir essa melhoria da qualidade de vida. Quando é ao contrário, ou seja, quando há como o Jorge estava a dizer, quando há um progresso, principalmente a nível do pacote laboral, que tem sido a grande vitória de Pedro Sánchez dentro da política espanhola, portanto, há uma melhoria da qualidade de vida generalizada e a preocupação aí deixa de ser o aspecto material. Quando estamos bem, quando corre muito bem, a preocupação começam a ser políticas identitárias, começam a ser os casos de corrupção, começa a ser se há uma representação externa eficaz ou não, se nos sentimos representados pelo governo do ponto de vista no exterior e nas relações internacionais. Não deixa de ser interessante, acho eu, essa dicotomia, mesmo da psicologia humana ou da sociologia, de olharmos para como mudam as nossas prioridades dependendo do ciclo económico e político em que estamos. Alberto, ia perguntar também especificamente, e faz o ponto que quis a seguir, qual é o próximo tema também que o Pedro Sánchez pode fazer uma escolha neste espectro entre coragem ou um bocadinho de conservadorismo cauteloso? Eu gostava que ele fizesse se é a Harakiri, que ele apostasse a sério na questão da harmonização fiscal, que eu acho que é um passo importantíssimo que a União Europeia tem que dar e que tem que ser posta em cima da mesa pelos países do sul da Europa, porque certamente os países do norte da Europa não vão pôr. Mas provavelmente este é um tema que é super importante, mas ao mesmo tempo não é paixão. Eu devo dizer que fizeram ótimos pontos. O Pedro Sanches tem sido, por acaso, ou que tem sido, tem escolhido alguns pontos sensíveis de culture wars para aplicar em termos de política externa. E este não é um deles. Queria apenas dizer um ponto final muito importante, um ponto nerd das relações internacionais, tinha que ser. Uh, Esta ideia de que, com uma ordem a fragmentar-se em várias regiões, com cada vez, portanto, os espaços das grandes potências e os espaços das regiões, a importância dos Estados que não têm capacidades materiais para terem um poder estrutural para serem grandes potências, mas que têm, por motivos culturais, geográficos, presença permanente, não tem a ver com um líder, em várias zonas geopolíticas. Estou a pensar, Turquia é quase o caso emblemático, Está em todo lado. está em todo lado, mas, por exemplo, países como o Egito, países como a Indonésia, que joga ali na Ásia, mas também joga no Pacífico, e a Espanha também é um país desses. E já agora, Portugal, à sua medida, também é um país desses, porque quando nós falamos da Groenlândia, fechando aqui o círculo, os Açores estão por baixo da Groenlândia. Não é? E Jorge, só para terminar esta nossa discussão, porque nós de facto não temos tempo infinito, é uma infelicidade. Eu ia te perguntar qual é que é o limite da coragem de Pedro Sánchez na política internacional? É de repente ter os Estados Unidos a fazerem um alerta direto à Espanha, ou Trump de repente apontar para algum ponto sensível de Pedro Sánchez ou do território espanhol? Bom, a não ser que sejam as Canárias ou algo assim, creio que agora Pedro Sánchez até pode estar relativamente descansado. Mas não é tanto pela forma como. Não é tanto os limites. Eu acho que Pedro Sánchez quer ser o primeiro a definir as linhas com que podem contar com a opinião de Espanha. Eu acho que isso para ele é muito importante. Ele valoriza as organizações internacionais e o ambiente multilateral onde nos movimentávamos até há alguns anos. Eu creio que neste momento já não temos propriamente um ambiente de grande apreço pelo multilateralismo. Acho que isso pode ser um tema para um dos vossos próximos programas que eu ouvirei certamente com muito interesse. Mas eu acho que Pedro Sánchez pode, por agora, estar relativamente
pacificado relativamente a isso. Há pouco eu queria ter referido uma coisa que era a relação de Espanha com Marrocos, que o próprio Pedro Sánchez, praticamente no início do seu período enquanto Primeiro-Ministro, comprou logo ali quase uma guerra com Marrocos, onde decidiu tomar uma alteração relativamente à forma como Espanha olhava para o Reino de Marrocos, que também é bastante importante para Portugal, porque, por exemplo, Madrid e Rabat estão praticamente à mesma distância, e eu creio que, por vezes, Portugal também tem uma relação com Marrocos de altos e baixos. Temos bons projetos do ponto de vista energético e também do E ponto campeonato do mundo e marcado. também campeonato do mundo marcado e nesse quadro até temos algumas contas a ajustar com Marrocos, mas eu não quero levantar mais uma frente de batalha com o outro lado do oceano, não, neste caso do estreito, mas acho que neste momento Pedro Santos pode estar relativamente calmo ao aspecto. Obrigado, Jorge. Obrigado, Alberto. E obrigado, Bernardo, também. É hora agora de fazermos o nosso momento final, o tema mais leve. Se estão recordados do nosso último episódio, girámos o globo e calhou-nos a Libéria. Estamos muito centrados em África nos nossos temas mais leves recentes. E, portanto, o Alberto trouxe-nos aqui o nosso tema mais leve. E é um momento clássico, um momento que muita gente recordará, se calhar não com saudade, mas, Mas ele dos tem, tempos ele tem Bush. ginga. Ele tem É ginga. verdade, é Ele tem verdade. ginga. Nós já trouxemos aqui anteriormente momentos musicais, mas acho que nunca com uma dança deste nível. É George W. Bush, obviamente ex-presidente dos Estados Unidos da América, num evento oficial na Libéria, deixar o ritmo contagiá-lo. E Alberto, explica-nos o que é que tu trouxeste este momento. Ahm, eu disse aqui, não sei se chegámos a publicar, porque nós temos algum treino, que o George W. Bush era o pior presidente da história dos Estados Unidos. Ainda mantens essa opinião depois dos Bloqueias acontecimentos essa desta semana? opção, exato. Bloqueias essa opção depois do Trump. Deixo aqui uma pergunta filosófica, que é assim: temos um muro, vamos chamar este muro a ordem liberal dos Estados Unidos. Quem é que é pior? É o tipo que abre a primeira brecha no muro. Portanto, o muro estava impecável. Chega o George W. Bush, abre a primeira brecha no muro. Ou é pior o tipo que já com a brecha aberta explode. Mas repara, filosoficamente eu inclino para o primeiro tipo que fez a primeira brecha, porque eu acho muito os problemas da polarização, do papel da Fox News, os factos não serem bem factos na forma como intervimos noutros países, tudo isso começou com o Jorge W. Bush. Eu sei que ele agora pinta gatos e é, como nós vimos, um excelente dançarino. Portanto, Marco de Camilis, daquele programa de Dança Comigo, iria apreciar Jorge W. Bush. Eu continuo a não apreciar bastante. Roberto, mas por essa ordem, o Khrushchev foi o grande responsável pela queda da União Soviética. Talvez. Este é o nosso tema mais leve, não podemos falar da queda da União Soviética de repente. Mas Bernardo. queria só acrescentar que se fizéssemos um Dança Comigo ou um Dança com as Estrelas entre Bush, Cavaco Silva e Jerónimo, que são as duas grandes figuras também do universo dançarino político em Portugal, e Donald Trump agora, e Maduro, a gozar com Nicolás Donald Trump, Maduro, exatamente. era uma disputa renhida. Estamos nessa altura do ano também de recordar estes momentos, porque muitos deles aconteceram em festas de passagem de ano. Jorge, tens alguma coisa a dizer em relação a este, não só a este momento, mas em relação a esta ideia de Bush ser o pior presidente da história dos Estados Unidos? Bem, isso dava-nos aqui outro programa. O George W. Bush inaugura aquilo que nós podemos ver hoje nos comportamentos, principalmente do Partido Republicano. O início de toda esta vertente. Nem vou tanto à questão da Venezuela. Os Estados Unidos, de uma postura muito mais arrogante em relação ao exterior, começam sobretudo com George W. Bush numa reação ao 11 de setembro e sobretudo em intervenções em estados
onde a seguir as coisas ficaram piores do que estavam com as ditaduras e com os regimes opressores que já Muito estavam. piores, não é pior. Eu não estou a muito dizer que piores. quando há intervenção no Iraque ou no Afeganistão as coisas eram boas, mas as coisas ficaram muito piores. E aquilo que aconteceu agora na Venezuela, eu espero que tenha sido uma lição aprendida dos Estados Unidos, que é quando há a intervenção para depor um regime autoritário, não se destruam automaticamente todas as estruturas que estavam e que haja aqui um período de transição, pelo menos aqueles que eram, digamos assim, quer os apaniguados nas forças militares, quer nas forças administrativas da Venezuela, tenham aqui um período de transição e que não se destrua todo o edifício administrativo, social, civil da Venezuela para depois tentar reerguer um conceito de uma democracia pensada em Washington, mas que aplicada em Caracas, em Cabul ou em Bagdade são muito, muito, muito diferentes. E Donald Trump ainda não fez jurisprudência neste tema Sim. de intervenções falhadas, portanto, se calhar ainda Sim. tem um bocadinho de crédito, não é? Sim. Sim, sim. Na conta para conseguir fazer isto. Mas menção honrosa para outro momento, voltando à Libéria, menção honrosa para o momento de Donald Trump, em que recebe o presidente da Libéria e pergunta-lhe como é que fala tão bem inglês. Não é? Que é uma das línguas oficiais Sim, da sim. Libéria. Pronto, certamente vamos ter muitos momentos engraçados a envolver a Libéria no futuro. Pronto, eventualmente o nosso globo, como tem a África representada num tamanho real, Isso. possivelmente iremos voltar a calhar lá. E falando nisso, só nos falta mesmo o nosso momento final, que é de rodar o globo. E vou pedir aqui ajuda ao Jorge para rodar o globo. E eu aponto, vai então? ser o Bernardo a apontar Ok, para escolher o próximo fechar país, os olhos, não é? território. Força, força, Bernardo. Tenho olho fechado. Quando quiseres, Bernardo. Ora bem, voltamos sem surpresa nenhuma a calhar em África, especificamente Está mesmo com no dimensões reais. Sudão. Sudão. Ok. Sudão, Bastante o que interessante. parece aqui. Bastante interessante. Portanto, vamos ver o que é que o Bernardo vai conseguir desencantar agora para o tema mais leve do nosso próximo episódio. É sempre um desafio. Acho que vamos ter de criar aqui uma maneira diferente de rodar o globo. Porque Está viciado este globo. estamos a viciar, de facto. Não, mas ele teve quase a ir para aqui para as Américas. Isto foi por- É verdade. Foi absoluta coincidência. E assim se vê que de facto o Bernardo estava com os olhos fechados e que foi escolhido de forma totalmente aleatória. Obrigado, Jorge. Nada, Obrigado sem pela problema. tua ajuda neste momento e obrigado por te teres juntado a nós Foi um gosto. aqui no podcast. A vocês só me resta agradecer por terem visto ou ouvido. Sigam-nos, subscrevam. Nós estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos no Apple Music, Amazon Music, todas as plataformas principais de podcast. Portanto, não há desculpa para não nos verem ou nos ouvirem. E nós estaremos de volta muito em breve com mais temas do mundo, com mais ABC do mundo. Obrigado e até ao próximo episódio. Obrigado. Obrigado.